São Paulo e do Internacional, que está com o seu lindo escudo atrás de mim. Bonito, hein? Ó. Aquele pose do positivo Eduardo, pra que é pra utilizar. gente usar amanhã. Isso. Tirou a foto feita. São Paulo, Arnaldo. Vai com... Ué, hoje, agora vai com... Meu Deus. Felipe Alves. Linha de 3, Ferrarese, Luizão, porque o Rafinha tá suspenso. E Léo. Certo. Reinaldo de novo na direita? Não é possível. Não é possível, cara. Não E irá. o Wellington na esquerda. Calma, o Arnaldo vai fazer as correções. Aí Pablo Maia, Nestor, Patrick, que é o cara da semana, né? Brigou, não brigou, Vai jogar? tal. Vai. Luciano e Caleri. Vou passar o Internacional, daqui a pouco a gente fala de todo mundo. Keiler, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão. Tá aí o Internacional quase vice-campeão. Sim, segue machucado. Isso. Voltando ao São Paulo, Arnaldo, algumas questões aí. O Reinaldo não vai ser lateral de novo. Não. Acabou a era Reinaldo improvisado na direita depois do jogo com o Fluminense. Pode ir ele mesmo na esquerda. Pode ser ele na esquerda. As dúvidas são nas alas. Tem aí o Reinaldo ou o Wellington para a esquerda. E na direita vai ter uma improvisação, mas de um destro, não é improvisação de um canhoto. Então vai jogar ou o Igor Gomes ou o Marcos Guilherme, que já jogaram por ali também. O Igor Gomes foi titular contra o Fluminense no meio, mas agora com a volta do Nestor ele pode ser mais provável que ele seja o jogador pela direita, o ala direita. Agora, a questão que se coloca... A questão do Patrick, né? É a questão do Patrick. A questão do Patrick é assim, o Patrick nunca esteve fora do jogo, né? O Patrick reclamou de ser substituído contra o Fluminense no intervalo. A reclamação do Patrick no intervalo do Rogério foi uma reação inédita. O Rogério foi pro embate e no segundo tempo viu o que se viu. O time degringolou em 15 minutos. Foi por conta disso que degringolou em 15 minutos? Pela saída do Patrick, pela discussão, pelo ambiente, pelas alterações do Diniz, pela volta do Fluminense. Acho que tudo isso junto, né? Mudamos a escalação, agora está o Igor Gomes lá na direita e o Reinaldo na esquerda. Isso. Pode ser ele, pode ser o Wellington. Pode ser ele, pode ser o Wellington na esquerda. E a questão aí do Patrick, que é um cara que tem esse comportamento, né, desde sempre no Internacional, lembrando lá a questão, não só o áudio do Paulo Paixão, a época dele no Miguel Ângelo Ramírez, a questão do Patrick é porque sou sempre eu a sair e nunca completar um jogo. Né, mais ou menos essa reclamação. Ele não vinha jogando bem contra o Fluminense. Não era um jogo desastroso, mas não vinha jogando bem. E aí depois dessa discussão, o São Paulo perdeu daquele jeito, mas até por conta de não ter grandes opções para a partida e do Patrick ter sido um dos jogadores mais importantes do São Paulo na temporada, ele vai jogar hoje, na última tentativa do São Paulo ainda buscar a questão da Libertadores. Tirou, eu tenho já algum tempo nesse negócio. Quando você começa a receber aquela frase técnico perdeu o vestiário, interrogação, o ambiente não tá bom, interrogação, são coisas que saem de dentro para fora, ainda mais sem ver treino, né? Sem ver o intervalo, e que denotam um final de linha, né? De trabalho, né? Às vezes isso é reversível, às vezes não mais, né? O tal perdeu o vestiário, mesma explicação. Se pegar só o São Paulo, porque os outros times é a mesma coisa. Pegar só o São Paulo, o Crespo foi embora por quê? Porque perdeu o vestiário. O Diniz foi embora por quê? Porque perdeu o vestiário. O Aguirre foi embora por quê? Porque perdeu o vestiário. É sempre a explicação de uma direção para justificar uma troca de treinador. E é assim no Corinthians, é assim no Palmeiras, é assim no Inter, é assim no Flamengo, é assim no Fluminense. E, na verdade, para mim, isso é uma forma cômoda de justificar uma temporada turbulenta. E perder o vestiário também faz parte, para mim, de quem comanda acima do treinador. Óbvio. Não tem comando. E nos outros clubes também. Mas a mesma coisa, por exemplo, o episódio Patrick é muito parecido com o episódio Roger Guedes no Corinthians. Por
por que sempre eu? Por que eu na reserva? Por que eu não sei? O Corinthians conseguiu contornar essa situação. A dor não foi simples. Não foi simples, parecia que era irreversível. Mas conseguiu contornar com direção, com comissão técnica, menos com líderes do grupo. Dudu no Palmeiras, Scarpa Dudu no Palmeiras, ótimo. Dudu no Palmeiras. Vou pegar o Palmeiras, que é o que vence, não o Corinthians. O Palmeiras vence. Então parece que é sempre o que perde, o que não se... Ou o Flamengo. Interferência direta do Anderson Barros, que atuou muito bem nessa gestão com o Dudu e o Abel e tal. Aí você vai ter jogadores como o Dudu no Palmeiras, como o Roger Guedes no Corinthians, como o Patrick no São Paulo. E aí a questão do comando, comissão técnica e direção, lidar com essas situações. A questão que se coloca agora, mais do que a possibilidade matemática de ir para a Libertadores, é a continuidade do comando do Rogério Ceni no clube. Né? Que ficou, digamos, em xeque desde a final da Copa Sul-Americana. Primeiro, mais por ele, Rogério, se ele gostaria de continuar ou não. Depois, mais por conta do ambiente que se criou em torno dele. Das entrevistas, das substituições nos jogos, das decisões, das improvisações, do fato do São Paulo contra o Fluminense ter encontrado o seu 9º adversário no Campeonato Brasileiro, em que ele sai na frente e depois de troca do treinador cede a vantagem ou a virada. Então são coisas que estão sendo analisadas na temporada para continuidade ou não do Rogério. Que tem uma questão de comando complexa em todos os lugares que viveu, inclusive no São Paulo quando era goleiro. Ele não é um líder fácil. Não é de lidar no dia a dia. Nunca foi. E o curioso no São Paulo é que, ao tomar a decisão de trocar o Crespo pelo Rogério, todo mundo no São Paulo, Casares conhece o Rogério desde que o Rogério tinha 20 anos. O Muricy, idem. Acho que o Belmonte também, conselheiro do São Paulo e tudo mais. Milton Cruz está lá. Os caras conhecem o Rogério desde... Todo mundo sabe que o Rogério é assim. Ao tomar aquela decisão, não podem estar surpresos agora, em novembro, com temperamento de técnico, com situação... Não podem, né? E o que se coloca agora é essa situação da continuidade. É aquilo, nada mais importante no futebol que o resultado. Foi assim que o Roger Guedes foi resgatado, foi assim que o Dudu foi resgatado. É assim, se você não tem resultado, ninguém é resgatado, meu velho. Técnico nenhum fica. E o único resultado possível para o São Paulo ter uma temporada, digerível, é ir para a Libertadores, coisa que hoje ele não depende mais dele. E hoje tem um jogo no Morumbi que é meio decisivo, né? Se não ganhar, acho que pode dizer adeus. Agora, Então... é curioso um negócio, né, Marcelo? Vamos que, não parece normal, mas não parece fácil, mas vamos que o São Paulo ganha hoje, ganha domingo, os outros aí meio no meio caminho tropeçam, o São Paulo fica lá, é 7º lugar, 8º lugar, vai para a Libertadores. Aí tem todo esse negócio, né? O grupo não gostou, rachou, o Rogério é uma liderança ruim e tal. Aí o cara fala, não, acho que eu vou ficar. Não, o grupo do São Paulo, só para completar, o grupo do São Paulo ele não tem essa... não é o grupo do Flamengo, não é um grupo... Primeiro que é um grupo novo, né? Fora um ou outro que está há mais tempo, como o Reinaldo, o Arboleda, que está até na seleção agora, Miranda, que conhece mais... É um grupo muito recente. São jovens e jogadores contratados esse ano. Então não é um grupo que tenha uma autonomia para, olha... Como é o do Flamengo, por exemplo, né? Que a gente vê toda hora. Não tem essa característica. Não, grupo rachou, perdeu o vestiário, são chavões que a gente precisa explicar melhor em cada caso para entender a situação de cada clube. O São Paulo não tem líderes capazes de enfrentar o Rogério no grupo. Embora o Patrick tenha brigado com ele. Tem reclamado de ser substituído. Não quer dizer que o Patrick, recém-chegado, é um líder. Ele não tem esse poder, né? Só para explicar, é uma situação diferente. Grupo, o do São Paulo é um grupo ainda frágil, não tem... São lideranças diversas. Tanto até o Rogério, acho que explicita isso quando ele vai revezando as braçadeiras de capitão ao longo da temporada. Não, eu entendo, mas aí, para colocar a Marília e o Massini na conversa. Mas assim, então, estamos falando de uma crise. De uma crise de comando, seja do comando da diretoria, ou seja o que quer que seja, o fato é que o Rogério está no meio dessa crise. Entre o Rogério e a crise tem os jogadores. Né? Diretoria, aliás, que
crise de comando que permanece sem saldar as dívidas com os jogadores. Sem dúvida. Crise de comando é uma boa. Crise de comando é uma boa expressão. Mas assim, os jogadores podem não agora ter, os caras chegaram não deixaram agora, de correr, não sei o os quê. caras correram sempre. Então, essa é a pergunta. Entendeu? Então não me parece ter. O que aumenta tudo isso é a falta do resultado. O que aumenta tudo isso é o Rafinha tomar cartão, ser suspenso, sabendo que não tem lateral para jogar no jogo seguinte, sabendo que o time ainda está vivo no campeonato, um cara experiente, um cara que entregou tanto Gatorade na vida dele lá na Alemanha, entendeu? Então o cara, isso é que complica tudo, né? O Patrick reclamar de ser substituído faz parte. A gente tem ideia do que acontece no vestiário, mas não é 5%. Nem aquelas imagens lindinhas do vestiário, né, Marília? Que todo mundo lá, e aí, parça. O bicho pega feio, é futebol. A gente sabe como é. Se eu, quando eu jogava bola na 5ª série, o bicho pegava e não pega no profissional, claro que pega, que a gente não fica sabendo. Os caras nem todos lá se amam, nem todos lá têm afinidade um com o outro. Mas o que me parece claro é que o São Paulo não tem gestão. Acima do Rogério também não funciona. Né? Porque esse negócio de perder o vestiário é igual em casa. Lá em casa a gestão é compartilhada. A Renata manda, eu digo sim. Isso, tá vendo? Só que tem um quartinho que é o terceiro reversível, que eu é que mando. Então se eu quiser fumar charuto lá, O terceiro reversível. Então tá aí, né, galera? Contra o Fluminense, né? Tem algo estranho, né? Voltou já levando um gol no começo, tal. Depois surgiu esse negócio aí do Patrick aí, né? Com o Rogério Ceni. Então, será que ele perdeu o vestiário? Cara, eu não sei, né? O Rogério Ceni nunca foi um cara de saber lidar com os jogadores ali, né? Só você ver as últimas passagens, Cruzeiro, Flamengo, teve essas tretas aí com jogadores. E se... A gente vai saber hoje. Vai depender se o time entrar molengo... Cara, a gente já sabe que ele perdeu o vestiário, né? Você vê a tabela aí, ó, São Paulo 51, São Paulo ganhar pode chegar a 7º colocado. Então, um confronto direto contra o Inter, né, que luta para ser o vice-campeão, contra o Fluminense e contra o Corinthians ali, então um confronto duríssimo. Agora, se o São Paulo vence ali, eu acho que o São Paulo pode jogar até pelo empate contra o Goiás. Então, continua dependendo de nós, óbvio. Né, que tem o Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Atlético Paranaense, mas esses times estão tropeçando muito. Como o São Paulo. Então, se o São Paulo vence o Inter, empata com o Goiás, a chance de a gente ir para a Libertadores é grande. Né? Eu não sei a opinião de vocês sobre o jogo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta a opinião de vocês aí, o que vocês esperam pro jogo de hoje. Valeu? É nóis, vai ter pós-jogo assim que acabar. É nóis.